Que Jesus nos abençoe. Estamos aqui mais uma vez para mais uma doutrinária. Meu nome é Brandina, sou uma das servidoras da nossa casa, Fé e Luz, e é com grande alegria que estamos aqui para aceitar o convite do Cristo e hoje com o Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos capítulos lindíssimos, que o Espírito da Verdade, ele fala conosco. Então, as nossas atividades das doutrinárias que começaram na semana passada, dia 4, foi com Márcia, falando sobre Feliz Eu Novo, né? E hoje, dia 11, o nosso palestrante, eu não gosto muito dessa palavra não, mas o nosso colaborador do Cristo, Adalberto Neto, ele vem nos falar um pouco sobre o Cristo Consolador. Então, que nós possamos sim receber a mensagem da noite e buscar colocar em prática na nossa vivência diária os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, no próximo domingo, dando continuidade, nós teremos Fábio Andrade, trabalhador do Cristanato Espírita Esperantista de Alagoinhas, com o tema Terra, Escola dos Espíritos. Então, aguardemos na próxima semana. Então, com essa aqueles que se sentirem à vontade, vamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Cristo e fazer a nossa prece de abertura dos trabalhos da noite, rogando ao Todo-Poderoso, como disse Maria, o Todo-Poderoso faz grandes coisas em mim. Então, que o Todo-Poderoso, que é Deus nosso Pai, através do seu Filho Jesus e dessa constelação de espíritos amigos que oram e velam por nós, que estão sobre todo o nosso planeta, que possamos nessa hora emanar as nossas vibrações de amor e de luz por todos os nossos irmãos, do norte a sul, de leste a oeste, do Oriente ao Ocidente, que esses trabalhadores incansáveis da seara do Cristo possa levar a misericórdia e o auxílio de Deus, nosso Pai. Então, digamos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória, que assim seja. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que seja sempre, sempre conosco. É com você, Netinho. Que assim seja. Boa noite. Bom, né? Começar o ano já aqui no Fé e Luz, né? Já fazendo já nossas atividades. E eu trouxe esse tema, né? Para que a gente já comece 2026 nos consolando com Cristo, né? Para que o Cristo, de fato, ele seja o nosso balizador, né? Na hora das nossas dúvidas, na hora dos nossos desafios, a gente possa se ligar para ele. E eu trouxe hoje aqui para poder a gente já entrar 2026 animados com o Cristo. E aí eu gosto de fazer algumas perguntas logo no início, né? Para poder a gente se entrosar. E eu vou perguntando a vocês. Aí nós temos alguns ditados, né, que a gente gosta de falar. O que é que vocês ouvem mais ou o que é que vocês falam mais?
que Jesus nasceu por nós ou morreu por nós? Morreu. E o que é que vocês acham? Acham o quê? Nasceu? Nasceu e morreu. Ou não nasceu e nem morreu, né? Encarnou e desencarnou, né? Mais alguém quer falar? Pode falar, gente. É só pra gente começar a ter esse bate-papo mais tranquilo, como o Brandi diz, né? Não é palestrante, né? É pra gente vir aqui e bater um papo sobre o Cristo. O que é que vocês acham? Mais alguém quer falar? Tá por nós, né? E isso é interno, não é isso? Né? E a gente vai trazendo para quê? Para poder gerar novas indagações em nós mesmos, né? Para a gente ir ressignificando algumas coisas que a gente vai pensando. Outra coisa, quando se fala de Cristo Consolador, o que é que isso significa? Que o Cristo consola as nossas dores, né? As nossas dores são consoladas pelo Cristo. E será que na hora das nossas dores, na hora dos nossos desafios, de fato a gente procura o Cristo? E qual Cristo que a gente procura? Esse ou esse? Vou voltar. Esse ou esse? Esse é. Esse é mais comum do que esse? Né? E é uma das coisas que eu mais gosto do Espiritismo. É tirar o Cristo da cruz. É trazer ele para o nosso lado. É viver com ele como Verônica disse, né? Então, no momento das nossas aflições, a gente convida ele para andar conosco. É isso? Vamos lá. Jesus nunca abandona aqueles que depositam nele a sua fé. E o que a gente entende como fé? É algo que a gente acredita, mas que a gente não vê, né? É algo que a gente se apega, mas que a gente não está vendo, não está sendo palpável. Não é isso? E a gente deposita nele, de fato, a nossa fé? Nas nossas dores? Na hora dessa consolação? Né? A gente precisa depositar nele. Né? E aí Jesus também traz outra máxima, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí, quando a gente lê, outra coisa que eu gosto do Espiritismo também é que ele nos traz a raciocinar. E a gente entender em que ponto nós estamos, né, na nossa escala evolutiva. Será que de fato a gente está preparado para largar tudo e seguir o Cristo? E quando a gente pensa assim de largar tudo, já vem a parte material. Né? Mas será que também é o que nos atrapalha, né? Mas os nossos sentimentos, né? Nosso egoísmo, o nosso orgulho, a preguiça, né? Será que a gente já está preparado? E eu trouxe isso aí por quê? Eu estou terminando de ler o livro de Francisco de Assis. E não tem exemplo, né, maior de fato ter largado tudo e de ter seguido Cristo. Né? Vindo de uma família rica, lá na Itália, né? Dos Bernardones, né? E largou tudo para viver com Cristo. Mas quantos exemplos a gente vê de espíritos de fato, né? Preparados a largar tudo e viver com Cristo, né? Se a gente pegar aqui, a gente lembra de quem? De Irmã Dulce, de São Francisco, né? De Chico Xavier, né? Na verdade, Chico até já nasceu, até, né, pobre, né? Mas Irmã Dulce era de família, de fato, rica, né? Mas são poucos, né? Quando a gente vem à mente, né? Que largou de fato tudo e seguiu Cristo. Por quê? Porque esses já estão no momento de fazer isso, né?
e na verdade eles até fazem para poder serem instrumentos, né, para poder serem exemplos, né, de vida. E aí Jesus traz para a gente, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí essa pergunta é interna, né? Quem está, ou melhor, né? Quem não é aqui na terra, né? Que está aflito e sobrecarregado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E aí tem uma parte nesse trecho que me chama muita atenção, né? E que às vezes a gente lê despercebido, eu falo por mim, né? Pelo menos a gente lê despercebido, mas o Espiritismo também nos convida a essas reflexões. E ele traz uma palavra ali, ou duas, que para mim é o que traz esse sentido, né, nesse trecho, nessa frase, né, nesse chamado do Cristo, que é: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então, quando a gente lê isso, né, e a gente lê assim rápido, né, a gente diz: vinde a mim todos vós, né, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E às vezes a gente não sabe ir. A gente não sabe entregar, né? A gente não sabe, de fato, dividir esse jugo, esse fardo que fica leve do lado dele. E aí, qual é o convite dele? Para que a gente aprenda com ele, que já é brando e humilde de coração. Ele não diz: tente ser brando e humilde de coração, que tudo vai melhorar, né? Porque dificilmente ainda seremos, né? Ou já seremos. E aí ele diz: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então a gente tem que pegar: poxa, eu quero me consolar no Cristo. Então eu tenho que primeiro aprender com ele a ser brando e humilde de coração. E será que nós somos? Já somos, né? Já conseguimos no dia a dia, com o outro, com o próximo, principalmente com o mais próximo, né? Porque quando a gente se vê aqui, né? Que eu venho ver vocês às vezes, que Márcia me manda mensagem para poder vir fazer aqui, conversar com vocês. É fácil, né, seu João? A gente se vê, se dá feliz ano novo, né? Aí é ótimo, a gente consegue até ser brando com o outro, né? Com o mais que está mais longe, né, Brande? Mas com o que está próximo, de fato. Será que a gente é brando e manso, né? Então, o que é que Jesus diz? Aprendei comigo, né? Porque você ainda não sabe. Né? Então, venha comigo que eu lhe ensino. E aí Jesus diz, né? O jugo e o fardo de Jesus, né? Convida os aflitos a irem com ele, prometendo esse fardo leve, que é a observância da lei do amor e da caridade. Outra máxima do Espiritismo que me deixa muito tranquilo e eu gosto demais, que é o quê? A ideia de céu e inferno. Né? Isso me deixa muito mais tranquilo, né? De céu e inferno. Eu vou trazer uma história ou duas histórias para poder a gente contar aqui, para a gente conversar, tá bom? Deixa eu ver aqui, seu João, se melhora. Melhorou. Figuremos um rapaz, isso aí está lá no Céu e Inferno, tá? No livro O Céu e Inferno. Figuremos um rapaz de 20 anos, desses que comumente se encontram ignorante, viciado por índole, cético, negando sua alma e a Deus, entregue à desordem e cometendo toda sorte de malvadeza. Esse rapaz encontra-se depois no meio favorável, melhor, trabalha, instrui-se, corrige-se gradualmente e acaba por tornar-se crente e piedoso. Então,
pessoa de 20 anos, né? Inclusive eu estava até assistindo, Anne preocupada que Gael vai fazer 5 anos agora, né? E aí Gael está naquela fase, né? De birra, né? De entender. Aí a gente foi assistir hoje, ela assistiu um vídeo, eu acabei ouvindo, né? E dizendo que a criança ainda é pelo córtex, como é que a gente fala? O que é o antigo, né? Que é o... Esqueci agora. Que o cérebro a gente tem 2 partes, né? O límbico, é isso? E o pré-frontal, né? Que essa parte já é desenvolvida, né? Mas a criança ainda está na parte primitiva, ainda não sabe ainda lidar com as emoções, né? Ainda não sabe ainda saber se é certo ou errado aquilo, se é a hora dele de fato. Aí você faz uma explicação mais comprida para ele e às vezes ele não entende aquilo, né? A cabeça dele ainda não acomoda essa sensação. E aí vai trazer. Então, aí ela disse que até 25 anos. A Yane, eita, que ainda tem. Ele vai fazer 5 agora, então ainda tem mais 20 ainda para poder organizar a mente dele, né? E assim somos nós também. E aí, com 20, né? Então ainda está nessa fase, né? Eis aí um exemplo palpável do progresso da alma durante a vida. Exemplo que se reproduz todos os dias. Esse homem morre em idade avançada como um santo e naturalmente certa se lhe torna a salvação. E isso, né, vai muito pela doutrina das penas eternas, né? Mas qual seria a sua sorte se um acidente lhe pusesse termo à existência 30 ou 40 anos mais cedo? Isso pela justiça pela lei da justiça eterna, né, da penas eterna, né, que é aquela que a gente ou vai para o céu, né, tocar harpa, né, nascer as asinhas do anjo, né, e a gente vai ficar lá mais tranquilo no paraíso. Ou se a gente não fizer o que esse rapaz fez, né, que deu tempo dele se regenerar aqui na Terra, mas se ele morre de acidente, ele ia para onde? Para o inferno, né? Então eu fico até mais tranquilo quando eu vejo essas coisas, porque se vocês me vissem com 20 anos, dificilmente vocês acreditariam que eu estaria aqui hoje, né, fazendo uma palestra no Centro Espírita. Então, como é, véu? Mas qual seria a sua sorte, né, se um acidente lhe pusesse termo à existência 30 ou 40 anos mais cedo? Ele não estava nas condições exigidas para ser condenado. E se o fosse, todo o progresso lhe tornaria impossível. Então, e muitas vezes a gente mesmo julga, né? A gente já diz, a pessoa fez aquilo ali, né? Vai para o inferno, não tem mais chance, né? Ainda bem que o Espiritismo nos ensina diferente. E assim, segundo a doutrina das penas eternas, teremos um homem salvo somente pela circunstância de viver mais tempo. Circunstância, aliás, fragilíssima, uma vez que um acidente qualquer poderia tê-la anulado fortuitamente. Desde que sua alma pôde progredir em um tempo dado, por que razão não mais poderia progredir depois da morte? Se uma causa alheia à sua vontade a tivesse impedido de fazê-lo durante a vida, por que ele recusaria a Deus os meios de regenerar-se na outra vida, concedendo-lhes nesta? E assim somos nós, né? Assim a gente vai se encontrando nessas falas, né? Se eu não tivesse, né, cada um de nós vai sabendo o seu motivo, né? Uma chance de viver mais um pouquinho. Se eu tivesse desencarnado naquele dia, né? Onde é que será que eu estaria agora, né? Então, neste caso, o arrependimento veio, posto que tardio, mas se desde o momento da morte se impusesse irrevogável condenação, esse arrependimento seria infrutífero por todo sempre, como destruídas seriam as aptidões dessa alma para o progresso e para o bem. Então fica aí, né? Também mais um sentido que o Espiritismo nos traz. E que esse Cristo, né, vem nos trazer. E quem é o Espiritismo?
o Consolador prometido pelo próprio Cristo. Que ele veio trazer as suas palavras, né? Uma visão de quê? De esperança. Então, se eu fiz algo que eu não deveria nesta vida e eu acabo desencarnando, eu terei novas chances de me melhorar, né? E aí, Marcos Machado também trouxe um caso lá na nossa Semana Espírita, não sei se vocês estavam lá, né? Foi na quarta-feira, Marcos Machado falou sobre um caso de um presídio lá no Rio de Janeiro, né? Onde alguns espíritas iam lá fazer a visita, ia lá falar sobre o espiritismo. E aí tinha um rapaz que ele nunca se aproximava do grupo, né? Mas aí eles voltavam, esse rapaz sempre lá atrás, sem se aproximar, né, desse grupo. E aí aqueles palestrantes, aquelas pessoas lá perguntaram: por que você não se aproxima? E aí ele disse: porque eu cometi um erro, cometi o crime que eu não tenho perdão. E aí qual foi o crime, né? Ele tinha assassinado a própria esposa. E ele disse, né? Eu assassinei a pessoa que eu mais amava, né? Então ele não se sentia pertencente de estar ali naquele grupo em oração, porque ele acharia que ele não teria esse perdão. Passa um tempo, e uma daquelas pessoas que estavam ali naqueles presídios foi convidado a fazer uma palestra em um centro espírita, num dos morros mais violentos do Rio de Janeiro. Mesmo com medo, né? Segundo Marcos Machado, ele disse, né? Ide pregai, e ele foi lá fazer essa palestra. Chegou lá naquele centro espírita, o centro espírita não tinha, o chão era batido, né? Não tinha piso, não tinha cadeiras, né? E os telhados eles eram, né, de eternite e eram bem, né, colados um no outro, bem de pedaço. Só que essa pessoa, ele tinha uma coisa que era peculiar. Era uma voz bonita, né? Que até Marcos disse que parecia com a de Cid Moreira. E ele chega lá e pergunta: cadê o presidente do centro? Porque ele não conhecia, né? Ele foi convidado, mas não conhecia esse presidente do centro. E aí ele não foi ali e já volta. E aí daqui a pouco chega alguém, né? Coloca a mão no ombro dele e aí ele reconheceu aquela voz, né? Então, ou seja, aquele presidiário que tinha assassinado a sua esposa, né? Então, teve um momento de poder se regenerar na própria terra, né? Então, ele foi solto, montou um centro espírita, né, em um dos morros, onde ele convidava, de fato, também aquelas pessoas ainda em equívoco, né, ainda no caminho que não é o do Cristo, a frequentar aquele centro, né? E, de fato, com certeza também ele conseguiu regenerar outras vidas. E aí uma das coisas que o Espiritismo nos traz é isso, né? Que a gente pode viver esse céu encarnado, independente do jeito que a gente está, e a gente pode viver o inferno encarnado, né? Então, encarnado a gente pode estar vivendo o inferno, como pode estar vivendo o céu. Quantas pessoas a gente conhece que, por exemplo, tem doenças em estado até já terminal, né? E você olha para aquela pessoa, e aquela pessoa está ali sorrindo para você, né? Ela está ali lhe transmitindo o céu que ela pode estar, né? Apesar do que ela está sentindo. E quantas pessoas a gente conhece que vivem no inferno astral o tempo todo? Que você vai perguntar: e aí, como é que você está? As coisas não estão nada bem, não, mas, né? Aí dá vontade da gente chamar, né? E convidar para poder fazer umas visitas, né? Em algumas pessoas que de fato estão precisando. E aí eu pergunto a vocês: existe o céu e o inferno processo de local ou são estados de consciência? São estados de consciência. Então, mesmo após a desencarnação, né, nós poderemos, né, conquistar esse tão sonhado céu, né? Eu vim ouvindo o Haroldo
E Haroldo dizendo que nós somos criados para sermos felizes. Nós somos criados para, mesmo que a gente não queira, mesmo esse que ainda vive no inferno astral, esse também foi criado para a felicidade. Neto é aqui? Não. Já José disse, né? A felicidade não é desse mundo. Mas a gente vai se melhorando, vamos passando de mundos em mundos, né? De vidas em vidas, até de fato a gente encontrar a felicidade. Mas a gente pode ser feliz com o que a gente tem. A gente pode ser feliz, né? Com como a gente está. E aí viver esse céu de fato, de estado de consciência. E aí como? Com Cristo, Consolador ao nosso lado, né? Um dos casos, né, mais conhecidos também é da mulher adúltera, né? Onde Jesus, de fato, ali ele foi tentado, né, pelas pessoas ali que queriam ver se ele ia infringir a lei, porque ele disse, né? Eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la, né? E aí pergunta a ele, né? Senhor, o que é que a gente faz com essa mulher, né? Adúltera. E aí ele foi, pensou, né? E trouxe a mensagem. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quantas vezes a gente ainda apedreja? Com a palavra, com o pensamento, com o olhar, né? Quantas vezes a gente ainda apedreja, mesmo com nossos pecados? Quantas vezes... Como é que a gente recebe de fato as pedras que a gente recebe? Porque a gente também, né, não só manda, mas recebe, né? Aí eu fiz essa palestra quinta-feira lá na União, aí uma pessoa disse, a gente manda duas, se a gente recebe uma, a gente manda duas. Mas ainda é a nossa condição, né? Mas o que é que a gente precisa fazer com essa pedra? Fazer o que Jesus nos pede, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então a gente primeiro precisa, para a gente estar nesse nosso céu de estado de consciência, a gente precisa compreender o estado do outro, mesmo que ainda seja um inferno. Então a compreensão também é um momento de caridade, né? É um momento também de você estar com Cristo. Ou seja, não é para jogar outra pedra. Então, com Jesus, nós vamos ter sempre um amparo constante, né? Madre Teresa do Calcutá diz que a fé e o amor são as forças mais poderosas do universo. Não é a guerra, né? Não é a pedra, né? Não é a violência, é a fé e o amor. E Kardec traz que as palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno, ou seja, ao seu momento de céu, de fato. Então, por que a gente precisa depositar essa fé no Cristo? Porque as palavras do Cristo elas ainda são totalmente atuais, né? Atemporais. Aliás, elas estão para frente. Tão para frente que a gente ainda não consegue segui-la, de fato, como a gente já lê, né? Como a gente já consegue. Mas não adianta a gente ter a fé, não adianta a gente fazer a caridade, se a gente não coloca em prática. Se a gente não faz de fato pelo outro. E eu não estou dizendo, não precisa de você nem ter religião para isso. Né? Não precisa estar na igreja, não precisa estar no centro espírita, não precisa estar no terreiro, né? O que a gente precisa é fazer o bem ao próximo. Mas já que eu estou no centro, e eu tenho aqui como trabalhar, tenho certeza aqui que Márcia, seu João, Brande, tem um bocado de trabalho para a gente aqui no Fé e Luz, né? Para que a gente possa estar desenvolvendo, né? Novas frentes de ações sociais, né? A capelania está aí, né? Parabéns aí, né, professor João aí pela capelania. Eu quando eu vi a foto, né, é como se você recebesse aqueles fluidos, né? Só naquela foto ali,
que o Sr. João falou com o Marcelo, é um trabalho muito bonito, né? Que a capelania é o quê? Onde nós do centro, né? Onde as pessoas do centro que tomaram o curso, né? Que estão preparados para isso, visitam os hospitais para poder visitar aqueles doentes, né? Passar a mensagem do Cristo. Isso aí é, de fato, colocar o trabalho, né? No que já tem, né? É colocar, de fato, essa fé, tirar do papel, do livro, né? E, de fato, colocar na frente. Já aproveitando isso aqui também, né? Vai começar a voltar quando a evangelização aqui? A evangelização? Depois do carnaval, né? Que é quando volta as aulas, né? Eu convidar também todo mundo, domingo, 19 horas, né? Venham para cá também, né? Tragam os seus filhos para cá, né? Lá na União é dia de sábado de tarde. E aí hoje eu vim com a camisa da juventude lá da União, né? As meninas estão dando um show. E também que ir trazendo, né, os jovens e as crianças para dentro do centro espírita, para poder a gente estar colocando de fato esse trabalho na prática, né? Vamos lá. Então, o Espiritismo nos convida a essa fé raciocinada, né? A fé inabelável, só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então eu leio aquilo ali e eu preciso de fato olhar, né? Ler, né? Primeiro para dentro, né? Pensar, entender como é que foi aquela época, como é que foi aquela mensagem dita, né? Paulo de Tarso fez o seminário lá sobre as parábolas, né? Então, como de fato a gente tem que identificar, né, cada fala, né, de Jesus com essa fé raciocinada, porque esse olhar de Jesus é o farol que nos guia na escuridão das nossas almas. E Ele está aqui, mesmo que a gente não veja, né? Uma vez uma pessoa perguntou se Jesus estava no inferno, né? Não, se Deus estava no inferno, né? E aí outra pessoa falou para ele, Deus está em todo lugar? Está. Então ele também está no inferno, né? Então a gente já viu que esse inferno, de fato, ele é um estado de consciência. E Jesus está com a gente a todo momento, mesmo que não o vejamos, ele está presente em cada dor, em cada desafio. Isso aqui eu também sempre gosto de trazer, e o Espiritismo nos traz isso muito bem feito, né? Que é o processo do ensinar o amor, né? Onde Jesus, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é esqueci agora. Tá lá. E o que é que ele traz? Primeiro, Moisés trouxe os 10 mandamentos. Acho que eu já falei sobre isso aqui, né? Dos 10 mandamentos, 8 tem não. Vocês já perceberam isso? Fora da caridade não há salvação. 8 dos 10 mandamentos tem não. E aí, quem tem filho pequeno aqui? Além de mim, você tem? Pronto. E aí vai botar o dedo na tomada, o que a gente fala? Não. Né? Vai fazer alguma coisa? Não. Hoje, minha gente, eu tenho uma filha Vitória de 1 ano e meio. A Anne pegou hoje, a escada estava, São João, na parede. E ela subiu a escada. Por sorte, essa escada não botou, porque ela estava fechada na parede, né? 1 ano e meio subiu a escada. Quando a criança fala, o que é que a gente faz? Não. Né? A gente, não faça isso. Não faça isso, né? E aí, na época de Moisés, por que vieram tantos nãos? Porque a humanidade ainda era criança. Se a gente ainda está muito primitivo, imagina aquele povo bruto daquela época, né? Aquele povo primitivo daquela época. Então, como é que veio a mensagem? Inclusive, o próprio médium, né? Devia ser também, né? Pela época, né? E aí, veio o quê? Não. Passou alguns anos, né? Alguns milhares de anos, e veio Jesus. E aí, o que Jesus fala? Toda a lei se resume em 2 mandamentos. Adorar a Deus, no caso, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo
como a ti mesmo. Então, se a gente fizer esses 2 mandamentos, toda a lei está feita. Né? A gente já sai do período de infância. Né? Nós que já estamos no processo aí de transição para o mundo de regeneração, já estamos saindo desse período. Né? Então, a gente já começa a entender. A gente ainda não consegue talvez praticar esse amor de fato, né? Mas a gente já consegue entender ele melhor. Então a gente talvez já não precise mais desses nãos, né? Talvez a gente já esteja nessa adolescência aí, né, mais difícil, mas a gente já tem um subsídio de entender que se eu amar o outro, eu amo a Deus. Se eu amar a Deus, eu amo o outro. E não tem como amar a Deus sem amar o outro, e não tem como eu não amar o outro sem amar a Deus. Então aí a gente tira esses não, né? A gente sai de fato do processo da infância que Jesus nos traz. E hoje a gente já estudou sobre isso, né? Ele que é o nosso modelo e guia, o caminho, a verdade e a vida. Ele traz uma coisa muito importante para a gente. E aí a gente vai falando aqui, né? De amar o outro, de amar a Deus, né? A gente ama, né? A gente falou no início da dificuldade do próximo, que está muito próximo, né? Mas a gente ama os nossos. Mesmo aquele que a gente tem dificuldade, né? De trato, ainda de estar próximo. Mas se ele é próximo, né? No momento de dificuldade, no momento... A gente sempre está ali do lado, né? E aí Jesus, ele traz algo, para ser perfeito, vocês precisam fazer mais um exercício. Amai os vossos inimigos. Né? Então, se amar o próximo já é difícil, né? Imagine amar esses meus inimigos. Neto, e que eu não tenho inimigo, né? Às vezes está invisível, né? Às vezes a gente ainda atrai esse processo ainda, esses inimigos, né? Às vezes os inimigos somos nós mesmos. Somos nós que, quando a gente está vindo para o centro, diz, eu não vou hoje para o centro, né? Então vem aquela voz, né? Não, hoje não vá para o centro, né? Ou pessoas que a gente ainda não conseguiu ainda também. Tivemos algumas desavenças em vidas passadas e que ainda não conseguimos nos ajustar. E aí, quando a gente vai dormir, a gente diz o quê? Afasta de mim os maus espíritos, né? Mas aí fica essa fala, né? Fica esse convite para que na hora que a gente vai dormir, a gente possa estar emanando boas vibrações, orando por todos, inclusive se a gente tiver ainda alguma desavença que a gente não está vendo, que a gente ainda não conhece, né? Ou não lembra ainda quando estamos em momento e quando estamos acordados, que a gente possa estar emanando esses bons pensamentos também para todos que estejam ao nosso redor, né? Encarnados ou desencarnados. E aí Jesus diz, né? Porque se somente amargues os que vos amas, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazer isso mais do que outros? Né? Então, para que de fato seja perfeito, a gente vai precisar também amar esses nossos inimigos. Né? Então Jesus conhece a nossa fragilidade humana, né? Oferece perdão incessante, como a gente já falou aqui da compreensão, né? É um processo de fato de inteligência emocional, né? O perdão, a compreensão, né? A gente entender que o outro ainda está no momento ainda, né? De inferno, de estado de consciência. Não que a gente já esteja em um céu, né? Mas se a gente já conhece a doutrina, se a gente já vem frequentar, se a gente já faz orações. Então, quando a gente vê aquela pessoa que a gente tem mais dificuldade, a gente poder compreender. E compreender também aqueles que a gente nem conhece, mas que a gente já trava como inimigo, né? Vi alguém na televisão que fez alguma coisa contra o que eu penso, né? Principalmente aí agora, né?
Vamos começando um ano de eleição, um ano em que, de fato, né, o nosso Brasil e o mundo está dividido, né, em polaridade. E isso é um processo de transição planetária. Né? Já já tudo se acalmará. Né? Então, não é isso, Márcia? Já já está perto. 2057 está mais perto do que a gente pensa. Então, vamos começando, né, a desenvolver em nós essa não emanação de coisa ruim para o outro, independente de quem seja. Na hora que vier aquele pensamento, vai dizer, ó, não, eu estava lá, naquele domingo lá na Fé e Luz, eu vou pelo menos me calar, né? Eu não vou nem falar com o vizinho, eu vou ficar só para mim, né? Quando vem aquela mensagem do WhatsApp, aquela mensagem do Instagram, eu não vou passar para outra pessoa, né? Eu vou até excluir, né? Eu vou até deixar de seguir, né? Então, por quê? Porque se a gente se alimenta disso, a gente nem percebe, mas a gente está alimentando outros irmãos que estão ao nosso lado e que querem isso, querem que as coisas de fato fiquem ainda mais difíceis, né? Porque está ficando estreito, né? Está vindo aí a regeneração, a Terra está passando aí por esse processo de mudança e de fato só vão ficar os espíritos que estejam caminhando para um céu de estado de consciência, que já esteja cansado do mal que já faz. E esse pensamento ruim pelo outro, mesmo que a gente entenda que o nosso pensamento é o verdadeiro, né? Quando a gente pensa do outro, a gente emana uma vibração ruim. E aí, não tem certeza certa. Quer dizer, a única certeza é que a gente está convidando alguns irmãos para estarem ao nosso lado, né? Então, a gente precisa convidar quem para nos consolar? O Cristo, né? Ó, minha gente, eu tô aqui, tô tranquila. O de cá anda mais rápido. Eu tô, esse não, na verdade eu tava achando que ele tava atrás. Isso não é possível, não. Esse não, esse daqui tá. Já são 9h20, eu tava ainda, nem olhei o de cima. Então vamos correr aqui. Obrigado, viu, grande? Então Jesus está no nosso coração, né? Esse processo dessa busca de Jesus, ela não tem que ser pelo centro, né? Pela leitura apenas, ela tem que ser para dentro. O centro é o lugar que a gente vem para encontrar, né, outras pessoas que estão com o mesmo intuito. É só para fortalecer essa fé, a vibração. Mas isso precisa estar dentro da gente. Tá? A gente precisa ter confiança em Deus, né, em Jesus. E tem uma frase que ela é um pouco, como eu posso dizer? Algumas pessoas não entendem, ou pelo menos eu entendi diferente, né? Que você ter a fé de fato em Jesus e em Deus é como se você se jogar num buraco escuro, né? Mas confiante de que Ele vai estar lá. Porque a gente não está vendo, né? A fé é algo que não é palpável. Mas se a gente tem aquela fé em Deus, em Jesus, a gente fecha o olho e vai, né? A gente acredita e vai. Então, se tens confiança em Deus, jamais estará só. E aí, como eu sempre disse, Neto, mas eu estou sozinho. Mas como é que eu vou fazer o evangelho no lar, né? Se eu estou sozinho, né? Minha família não faz, né? E aí Jesus diz, né? Onde tiver duas ou mais pessoas reunidas, eu estarei lá. Mas eu estou só. Né? Ele não falou que era encarnado, né? Tem desencarnado do lado. Então pega o evangelho, abre e a gente jamais estaremos sós, tá? Então, nós teremos esses momentos de provações, né? E a gente precisa nos conectar com o olhar de Jesus, com apoio na prece. A gente precisa pegar esse Cristo, né? Fazer essa prece para que Ele nos console. Alguém aqui, por exemplo, tem essa como é que eu posso dizer? Tem essa atividade diária de, tipo assim, estou numa dificuldade, né? Aquele momento ali que você não sabe o que fazer, e aí quando você para, pensa, né? Fecha os olhos, roga a Deus, roga a Jesus pelo consolo. Daqui a pouco a gente
respira, né? E a resposta vem. Então, é justamente aí, né? Na prece. E ele nos chama ao amor em todos os instantes. O perdão, que é o abraço de Jesus em nossa consciência, né? Que é o processo do céu e do inferno. Então, se eu não perdoo alguém, eu estou ficando preso naquele inferno. Se de fato eu trato de fato esse perdão, se eu me livro disso, né? De fato, eu estou indo, continuando mais presente no céu, no estado de consciência. Então, ele está sempre nos guiando, protegendo, nos consolando, né? E jamais nos perde de vista. Nós temos Jesus como nosso terapeuta integral e eu vou fazer um convite para que vocês façam todos os dias, né? Que são 5 minutos de oração, 10 minutos de leitura edificante, um ato de gentileza todo dia, revisar um comportamento como fazia Santo Agostinho, né? Chega no final do dia, faz ali, o que é que eu fiz hoje? O que é que não é para eu fazer amanhã? O que é que eu fiz de bom para poder fazer de novo amanhã, né? Planejar também, né? Processo físico, cuidar do corpo também é cuidar do espírito, né? Cuidar de nós. E aí, para a gente terminar, eu estava vendo, né, a palestra de Divaldo, e Divaldo, com 97 anos, ele se curou de um câncer de bexiga, né? E aí ele disse que ele fazia uma técnica indiana que ele visualizava que as células, elas iam se autoconsumindo, né? E essa técnica era o Ho'oponopono, né? A técnica conhecida. E aí, para a gente terminar, vou pedir para que a gente faça 2 vezes. Vou pedir que a gente se sente direitinho na cadeira, né? Confortável. Para quem quiser. Feche os olhos, quem se sentir à vontade. Vamos focar em uma situação, em uma pessoa, em um sentimento que cause dor, que cause ressentimento. O objetivo aqui é de não guardar mágoas. É de fato trazer aquele Jesus que a gente mostrou aqui para o nosso lado. Você que também está aí no Instagram, também faça exercício. E a gente vai começar. Sinto muito. Reconheço a memória de dor. Me perdoe. Peço perdão a mim e ao outro por ter criado ou atraído essa situação. Eu te amo. Reconecto-me com a divindade e a pureza em mim. Sou grato. Agradeço pela oportunidade. Sinto muito. Reconheço a memória de dor. Me perdoe. Peço perdão a mim e ao outro por ter criado ou atraído essa situação. Eu te amo. Conecto-me com a divindade e a pureza em mim. Sou grato. Agradeço pela oportunidade. Que assim seja. Muito obrigado pela oportunidade. Nós te agradecemos, Netinho, mais uma vez, pelas lições da noite. Como a gente percebe, quando fala de Jesus, eu sempre digo assim, a gente não ama quem a gente não conhece. Para a gente amar a Jesus, a gente precisa conhecer as lições do Mestre. A gente precisa estudar o Evangelho. A gente precisa guardar no nosso coração, na nossa mente, nas nossas atitudes, os ensinamentos de Jesus. Eu, por exemplo, eu gosto muito de uma passagem, quando Jesus ele se encontra com a samaritana, aí Jesus, ela diz assim, quando Cristo voltar,
que elas vão, tudo vai mudar. Aí Jesus diz o quê? A samaritana: eu sou o Cristo. E um dia, todos nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Tem uma outra passagem de Cristo que ele diz assim, ainda lá junto na samaritana, quando os apóstolos chegam. Aí eles dizem assim, eu trouxe, os apóstolos, os discípulos dizem, eu trouxe o alimento. Aí Jesus diz, meu alimento é fazer a vontade do Pai que está no céu. Eu acho isso de uma grandeza, porque qual deve ser a nossa maior vontade? Fazer a vontade do Pai que está no céu. E eu só posso fazer a vontade do Pai que está no céu se eu conhecer as lições do Evangelho do Cristo, para que eu possa, ainda que eu não faça, que eu não seja santa, mas ao menos eu já sei, e eu busco de alguma maneira colocar em prática os ensinamentos de Jesus. O Cristo é sim o nosso Consolador. E ele, Joana de Ângeles, ela nos diz, tu tens o teu Cristo no teu mundo interior. Todos nós temos o nosso Cristo Consolador. Todos nós temos um Cristo que nos atende. Por mais difícil que seja o caminho, que a gente às vezes tem caminho, que a gente parece que não vê uma luz. Mas Jesus está lá, no final do caminho, olhando para você e dizendo, eu estou aqui. Eu estou te esperando. Eu te amo. É essa atitude do nosso Cristo interno, Consolador em nossas vidas. Gratidão, Netinho, por trazer para nós hoje a lembrança desse amado Jesus, mestre dos mestres, médico dos médicos, advogado dos advogados. Ele, se a gente não vê, mas ele nos vê. Ele nos vê a todo momento das nossas vidas. Então, vamos passando para a segunda parte. Falar do Cristo é o momento do passe. Vamos fechar os nossos olhos, vamos visualizar. Já que estamos falando do Cristo, vamos visualizar o Cristo diante de nós. Neste momento, ele vai levantar a sua mão direita, depois a sua mão esquerda sobre as nossas cabeças e vai derramar fluidos sazonados de paz, de saúde e de muita energia. E que essa energia possa ir ao encontro dos nossos amores, aonde quer que eles estejam, dos nossos desafetos, aonde quer que eles estejam. Que o Cristo de Deus, o nosso Cristo, visite os nossos lares e nos abençoe agora. Fechamos os nossos olhos.
possamos continuar conectados com o alto, o nosso Cristo Jesus, através da espiritualidade aqui presente, que nos pacifica nesse instante. Que nos leva a pensamentos elevados, salutares, que possamos continuar por todo o ano de 2026, nos consolando com esse Cristo. Que nos acolhe, que nos conduz aos nossos melhores pensamentos, às nossas melhores ações. E que esse amor possa ser multiplicado a todos que estejam conosco em nossa caminhada, encarnados e desencarnados, que possamos sermos como uma vela acesa para todos que estejam ao nosso lado. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos leve de volta para os nossos lares, que Ele nos guarde no seu infinito amor. E que, vou só complementar, nós estamos com o trabalho da capelania, iniciamos no dia 6 de janeiro, e o Cristo, Ele espera por cada um de vocês. Tem trabalho na Seara do Mestre em todos os lugares. Que vocês possam dar 1 hora, 2 horas, um dia, mas que possa fazer alguma coisa no trabalho do Cristo, na Seara do Cristo. Nossa casa também tem várias atividades e sintam-se convidados a trabalhar pelo Mestre Jesus. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.